Ah, Então vamos lá, vamos legal. começar a conversar. Bom, primeiro eu queria agradecer Vamos muito a sua embora. presença aqui hoje, que muito nos honra. É uma alegria muito grande a Consciente poder estar contando com a sua parceria. E para dar o início à nossa conversa, eu queria pedir para que você falasse um pouquinho quem é o Samuel, o que o Samuel já fez e por que estamos aqui hoje. Tá. Bom, eu também quero agradecer o convite que me foi feito. Acho muito interessante o trabalho da Consciente, a proposta. Então, é uma honra estar aqui Obrigado. também contigo. Bom, é meu jeito. Eu sempre costumo dizer que eu comecei, né, a minha caminhada aí antes de me tornar um teólogo, que eu sou teólogo de formação. Eu sempre fui uma pessoa interessada nos outros, né? E aí eu, indo nessa direção, eu me formei em teologia. Passado um tempo, eu me especializei em terapia sistêmica de Uhum, famílias. E essas duas coisas vêm andando juntas na minha vida, né? Então, teve um tempo que eu trabalhei muito atendendo empresas em uhum, todo o Brasil. Eu tive o privilégio de atender empresas como a Votorantim, o Grupo Votorantim todo, o Grupo Bayer, Grupo Gerdau, Embraer, Arcor, Unilever, muitas dessas grandes empresas brasileiras, e nelas trabalhando mais na consultoria, na parte de relacionamentos, na parte de comunicação. Eram as áreas onde eu mais atuava. Eu falava sobre oratória, comunicação assertiva, gestão de relacionamentos, gestão de informação, enfim. E, concomitante a isso, também já fazia, né, o trabalho de atendimento terapêutico. E hoje é o que ocupa a maior parte do meu tempo, justamente o trabalho no uhum, consultório, né, que é esse atendimento que eu faço individualmente, faço para casais, faço para famílias. Né? Você conhece da matéria, você sabe o que é terapia sistêmica sim, de sim. famílias, então você sabe que a gente começa atendendo um e vai trazendo a família toda, né? Para participar, se não para fazer a terapia, mas pelo menos para Uhum, participar da terapia. É uma abordagem que eu falo que para mim foi assim, o divisor de águas. Eu sempre gostei muito da psicanálise, da terapia comportamental, enfim. Mas eu me sentia um pouco frustrado pelas opções que eu oferecia para as pessoas em termos de cura, né? E a terapia sistêmica não. A terapia sistêmica me trouxe uma ferramenta muito poderosa, tanto para fazer diagnóstico, como realmente para oferecer para as pessoas uma, né, uma proposta onde elas podem se restabelecer completamente. Não que as outras linhas não possam, não é isso claro. que eu quero dizer. Eu só acho que elas demoram um Uhum, pouquinho mais, né? A terapia sistêmica, ela é muito ágil, muito rápida, a gente chega no diagnóstico muito facilmente e fica mais fácil sim. ajudar as pessoas, né? Bom, eu sou casado, moro aqui em Campinas, né? Tenho um filho. Bom, basicamente esse sou eu, né? Não tem muito para falar de mim A aqui. terapia sistêmica acho que foi a nossa primeira conexão, né, Samuel? Quando eu tive esse Foi, acesso foi. também, Foi mudou quando demais a minha vida. Foi muito incrível. porque a terapia sistêmica é uma coisa muito intuitiva, né? Até Uhum, você conversa com os pacientes e as colocações que você vai fazendo, o paciente mesmo olha para você e diz: Nossa, é isso, né? É isso que está acontecendo, é isso que eu percebo, é é, assim que eu sinto. Então é muito bacana, né? Porque assim, a angústia do terapeuta, e isso acontece com frequência, às vezes a gente está aqui com o paciente e a gente está diante de um paciente que está dizendo para você assim: olha, a vida já deu para mim, eu não aguento mais viver, eu não dou conta da vida. Eu ouvi isso hoje, né? Hoje eu fiz atendimento antes da live aqui,
Eu ouvi isso hoje de uma paciente minha, já deu para mim, eu não aguento mais, a vida é pesada demais para mim, eu não dou conta. E a nossa angústia é Uhum, poder ajudar, poder atender, poder trazer uma resposta, poder dizer, não, aguenta a mão, vale a pena, vamos lá, você vai chegar num momento, né, de cura que vai fazer com que a sua vida tenha sentido e que você possa viver uma uhum. vida plena. Perfeita? Não, plena. Né? Uma vida agradável. Né? E esse é Sim. o nosso papel, né? Samuel, conversando com colegas já há bastante tempo, acho que todos são unânimes em concluir que depois da pandemia a situação piorou de forma geral. Como que você vem vivendo, como que você vem conduzindo os seus pacientes nesse momento pós-pandemia? Bom, primeiro que eu acho que a pandemia ela não traz nada de novo, essa é a minha análise. Eu acho que a angústia da sociedade, em função das mudanças que pelas quais o mundo vem passando, era uma espécie de lodo no fundo do lago. E que a pandemia foi só aquela mão que veio e mexeu o fundo do lago. Aí a coisa, Tenho a mesma percepção. aquele barro, aquela coisa veio para cima. E foi bom porque pessoas que antes achavam que não, tá tudo bem, viver assim é o normal, acordaram para a realidade da saúde mental, da necessidade da saúde mental, do estar bem consigo mesmo. Eu não estou bem comigo mesmo, não estou bem com ninguém, né? Não estou bem nem com a minha sombra. Então a pandemia, primeiro que ela trouxe muito medo, mas ela não inventou o medo, ela exacerbou o medo. Ela não inventou a solidão, ela Uhum, exacerbou a uhum. solidão, né? A sensação de desamparo. Então, fica até estranho a gente dizer assim que ela não foi de todo ruim, de certa maneira, porque ela despertou as pessoas para situações que elas precisavam olhar e que elas não estavam olhando, elas estavam varrendo A para baixo Elizabeth do está tapete. concordando com a gente aqui no comentário dela. Ela escancarou os problemas que já existiam. É bem isso, né? Já, e que a gente ficava empurrando com a barriga, como a gente fala, não, amanhã eu vejo, depois eu vejo, a família estava, né, se esgarçando, se arrebentando, e estava lá as pessoas dizendo, não, depois a gente vê. E a pandemia chegou e falou, depois não, é agora, né? Ou você cuida disso agora, ou é o fim da linha, né? Então ela trouxe, tudo ficou muito à Uhum. flor da pele e as pessoas acordaram para essa necessidade de cuidarem de si mesmos, de cuidarem da sua saúde mental e Samuel, emocional. a Consciente foi criada em 2019, mas ela foi lançada nas mídias somente em 2022, por conta Tá? do cuidado que eu venho tendo para que tudo se organize da melhor forma, porque tratar da saúde emocional das pessoas é muita responsabilidade. Eu venho estudando o Muito. mercado para saber por onde entrar, né, por que porta entrar. Fiz uma primeira menção de trabalhar com as empresas, mas através de uma associação que eu fiz com a Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, esse caminho me mostrou um pouco fechado. Aí, infelizmente, porque a Infelizmente. necessidade é premente, né? Aí, a partir daí, eu mudei um pouco a Uhum. estratégia e passei a olhar para os alunos adolescentes, entendendo que a adolescência é sempre um período crítico da idade do jovem, né? E por trás desse adolescente estão os pais, que muitas vezes estão colaboradores de alguma empresa. Eu entendi que essa foi a conexão de onde começou a nossa parceria, que muito me alegrou porque isso reforça essa tese de que não dá mais para tomarmos uma postura de ficar sentado dentro do escritório de forma passiva e nós temos que ir para cima de uma maneira proativa, ir até o cliente e não mais esperar o cliente vir até nós. E eu entendo também, isso ajudou muito na formatação da Consciente, que o modelo de atendimento tem que ser pré-pautado. A gente tem que oferecer alternativas para eles, para que eles sejam mais receptivos à nossa abordagem. Você concorda com isso? O que você acha?
Não, concordo. Eu penso que muitas vezes as pessoas, primeiro, não têm uma noção muito clara do que é o processo Exatamente. terapêutico. E quando a consciente, né, ela abre esse espaço para a gente poder pensar sobre a saúde mental, quando ela traz uma palestra, quando ela traz uma provocação qualquer que seja, para que as pessoas parem para olhar para si mesmas, isso é muito Hum, valioso, né? E desmistifica, infelizmente ainda existe, né, essa mística em torno da terapia, de que só quem está ruim da cabeça faz É, terapia, né? Então eu acho que o trabalho da consciente, a abordagem que a consciente usa, ajuda muito nesse sentido de desmistificar. Eu até brinco, né? Eu estava dando uma hum, palestra outro dia e eu falei para as pessoas que eu tenho que eu tive um paciente que ele falou uma coisa muito legal no consultório aqui, que eu perguntei para ele assim, e por que você está querendo fazer terapia? E ele falou assim, porque está na hora de eu deixar de ser um olha inferno na vida dos só. outros. E, né, então é aquela pessoa assim que tem uma perspectiva a respeito da questão da saúde, mas muito positiva, porque não é só, né, a gente quer procurar, às vezes é muito interessante que muita gente procura terapia porque quer ajudar o filho, quer ajudar o marido, quer ajudar o pai, quer ajudar a mãe, né? E esse cara senta aqui e ele diz, não, porque eu não quero ser um inferno na vida de ninguém. E às vezes as pessoas estão exatamente nessa condição, sendo um inferno na vida dos outros, né? Na vida do filho, na vida do marido, na vida do pai, da mãe, enfim, e não desperta para isso. Então, eu acredito que todo trabalho, como é o trabalho da consciente, é muito bem-vindo no sentido de que é, como é que diz? Ele faz você olhar para essa necessidade, faz você pensar nisso, ponderar sobre essa questão e desmistifica, que é o principal, né? Terapia, na minha opinião, 95, 98% das pessoas deveria É, fazer. sim, também acho. Samuel, a questão da linguagem, para mim, tem chamado a atenção nos últimos anos, né? A pandemia colocou-nos em casa, né, muito mais fechados, e a tecnologia nos proporciona formas de nos comunicarmos diferente do que há 30 anos atrás, né? Hoje nós temos vídeos, nós temos textos de WhatsApp, e-mails, uma série de maneiras de nos comunicar. Quando eu trabalhei como comercial, líder de uma equipe, eu tinha imensa dificuldade de fazer a equipe entender o que, que era a comunicação por WhatsApp, o que, que era por e-mail, o que, que era por telefone. Essa maneira da gente se comunicar também interfere muito na percepção da pessoa, né? Isso não ajuda as pessoas a se Sim, perceberem e saberem se situar na comunicação de maneira correta. Eu entendo, quero saber também a sua opinião, que a comunicação escrita tem um peso, a falada tem outro, e a que é escrita de maneira errada tem outro ainda mais complicado, né? A moçadinha de hoje, os garotos de hoje, os adolescentes de hoje, falam de uma forma como não falávamos antes, né? A gíria atropela muito a língua e eles acabam falando palavras que às vezes são inventadas por eles e de uma forma que às vezes a gente mal consegue entender. Essa dificuldade da linguagem se faz presente nos seus clientes, nas suas consultas? sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a linguagem é uma Uhum, coisa viva, né? E nunca o mundo teve sucesso 100% em cercar a linguagem com as regras da ortografia e uhum, coisas desse tipo, né? Tanto que você tem aí as linguagens de gueto que sempre existiram e que foram se modificando. Então, a língua é uma coisa viva. O que eu vejo que é um grande problema é. Tem um filósofo que ele vai dizer que o tamanho do seu mundo é o tamanho da sua uhum, linguagem, no sentido de
de se você tem condições de se expressar adequadamente. Então, na terapia, a gente percebe, sim, essa dificuldade de que, às vezes, o mundo da pessoa está limitado pelo tamanho, pelo tamanho da linguagem que ela desenvolve, do conhecimento, da capacidade dela de expressar, por exemplo, os seus sentimentos, né? Você percebe que a gente até tem uma, vamos dizer assim, uma linha nova de trabalho, ela surgiu aí no mercado questão de uns anos atrás, né, com uma proposta bem interessante, que eu gosto, inclusive eu tenho o livro, que foi a abordagem da linguagem não violenta, né? Que é isso, como você aprender a expressar sentimentos sem que você precise colocar nessa expressão a raiva, a frustração, o ódio, o ressentimento, a mágoa, né? Como que você pode falar dos seus sentimentos de uma forma construtiva? Então, sim, eu vejo que o empobrecimento da linguagem, na verdade, desemboca no empobrecimento do expressar-se. E se eu não me expresso, como posso ser compreendido? Exatamente. Se o meu mundo é do tamanho da minha linguagem, como que eu posso compreender o outro? Então, a gente esbarra num fator que é limitante para as relações. E ele não só pode ser limitante, como ele pode ser também danoso para as relações. Porque, no final das contas, a gente não consegue falar a mesma A língua. Elizabeth colocou uma questão interessante para a gente aí. Você pode ajudá-la? Deixa eu ver. Peraí, que ela sumiu aqui para mim. Peraí, já estou vendo aqui. Tá. Bom, essa questão dos palavrões é complicada, viu? Primeiro que o palavrão, ele tem dois aspectos, né? Tem aquele palavrão que você fala porque a intenção é agredir o outro, é ofender, é ridicularizar, humilhar, né? Ou seja, ele é feito para agredir. E tem aquele outro que você fala como forma de expressar uma potência, na verdade, uma intensidade. Então, eu penso que os pais, eles precisam observar o que está acontecendo ali, né? Na verdade. O adolescente, ele está expressando uma raiva, um ressentimento, uma frustração, uma mágoa, uma dor. Opa, precisa de atenção. Não, ele fala de maneira até sem pensar muito no que está falando, porque está expressando uma intensidade, por exemplo, e já não vejo um problema. Aí vai de família para família, famílias que aceitam esse palavreado mais chulo, famílias que não aceitam. Por exemplo, aqui em casa, né? Eu posso falar, dar exemplo, tem que dar de casa, né? Nós tomamos um cuidado muito grande de que essa linguagem chula não tenha lugar, né? Que essa linguagem mais empobrecida não tenha lugar. Então, a gente procura sempre manter aí um certo nível na linguagem. Agora, é 100% livre de qualquer expressão mais forte? Não. Mas há por exemplo, um ingrediente que é interessante, que eu gosto de falar. Eu acho que até isso é interessante para quem está assistindo a gente também. Às vezes, eu falo aqui para os meus pacientes, para os casais, eu falo o seguinte: olha, eu estou casado há 25 anos com a minha esposa. Nunca, em nenhum momento, nesses 25 anos de casado, nós nunca dirigimos um xingo um ao outro. Nem um negócio bobo que nem vá merda. Nem isso, sabe? Nada. Nenhuma ofensa, nenhuma agressão. Porque a gente entende que o dia que isso aconteceu, o respeito foi pelo ralo. E que relação sobrevive sem respeito? E é interessante que os casais, eles ficam surpresos, porque eles falam assim: rapaz, mas em casa isso é todo dia. Eu falo: pois é, vocês começam a tratar como normal o que é anormal.
vocês começam a tratar como coisa comum o que não é comum. Como que um marido, né, pode ofender, agredir a mãe de seus filhos sem que isso tenha Uhum. consequências? Então, é assim, é algo que a gente devia levar tão a sério que tivesse, sei lá, uma postura parecida com essa minha. Não, isso nunca. Eu e minha esposa, nós podemos ter diferenças, vamos acertar as nossas diferenças, mas ofender, agredir através das palavras é algo inimaginável, né? Pelo menos aqui na nossa relação. Falo, é difícil, a gente se sente com raiva, muitas vezes somos seres humanos, mas isso educa a gente, isso Uhum. fortalece a gente. E é possível, ou seja, nesses 25 anos de um casamento feliz, de um casamento muito gostoso, a gente não tem que lidar com mágoas de termos nos agredido, ofendido Eu acho verbalmente. que você tem uma condição diferenciada pelo seu estudo, pela sua formação, pela sua ótica, né? Isso colabora Sim, bastante. E eu coloquei aqui a questão da linguagem, da comunicação, exatamente porque percebi que a sua qualificação como palestrante é fundamental para que nós consigamos conversar com as escolas. Porque é um lugar que, às vezes, a comunicação está difícil. Às vezes começa a dificuldade em casa, entre os pais e os alunos, e agora não dá para entrar numa escola sem saber como se dirigir a esse público. Você acha que a linguagem pode ter um sim. papel preponderante nessa nossa ação, Samuel? Não, com certeza. Eu falo que acho que uma das grandes qualidades dos bons terapeutas, porque a gente precisa frisar que, às vezes, dentro do consultório, você tem um profissional muito bem intencionado, mas não necessariamente Uhum, preparado para a tarefa de atender os sim. seus pacientes. E que uma qualidade importante dos terapeutas, na minha opinião, é a capacidade de se expressar de Uhum, forma adequada, de sair um pouco daquela coisa das perguntas do manual de psicologia e de você realmente ter a criatividade e uma linguagem tão abrangente, tão suficiente, que você possa ajudar o paciente a falar dos seus sentimentos. Aí, quando a gente pensa na escola, isso também se aplica, porque você vai dar uma palestra na escola e, e essa palestra ajuda os pais e os adolescentes a entenderem o problema em todas as suas nuances, é extremamente positivo, porque vai despertar pais, despertar adolescentes, alunos da escola, professores, que estão vivenciando, por exemplo, um sofrimento emocional que eles não uhum, conseguem entender direito. Por exemplo, você vê um sofrimento emocional muito difícil de ser compreendido, é a depressão. Depressão é algo. A depressão, primeiro, que é uma doença cruel. A imensa maioria das pessoas não entende a uhum. depressão. Como é que uma pessoa que tem todas as dívidas pagas, que mora num condomínio fechado, tem carro do ano, tem uma esposa maravilhosa, tem filhos maravilhosos, estudiosos, ou seja, a vida perfeita, e essa pessoa vai dormir todos os dias desejando que a vida acabe? Como entender algo assim? Isso é a depressão. Aí as pessoas vão dizer, depressão é falta de lavar uma louça, depressão é falta de Deus da vida. Não, a depressão Uhum. é uma doença cruel. E as pessoas têm dificuldade, às vezes, de expressar isso através da linguagem. Então, quando a gente leva uma palestra para uma escola e a gente explica para os pais e para os alunos que a tristeza da depressão é uma tristeza diferente, isso amplia o mundo e a visão deles. Por exemplo, as pessoas têm dificuldade de entender que a tristeza, ela pode ser uma tristeza com causa, com razão, né? Que é o caso da tristeza comum,
onde você está triste porque perdeu o emprego, perdeu um ente querido, está vivendo ali o momento de um luto, de uma mudança que não era desejada, Uhum. enfim. Você tem essas situações. A tristeza da depressão, não. É uma tristeza sem razão, sem causa. Você está triste, você está angustiado, mas não tem um motivo. Então, isso ajuda as pessoas, amplia a visão das Sim. pessoas, de forma que elas possam entender que sentimento. Eu escrevi outra fala que eu gosto muito, que é uma fala do Andrew Salomon, que escreveu um livro sobre depressão, e ele faz um bom uso da linguagem para ajudar a gente a entender como é que é esse sentimento. O Andrew Salomon fala assim, o sentimento da depressão é como se a gente tivesse muito medo de altura e estivesse preso à beira de um abismo, pronto para cair. Só que a gente nem cai e nem sai dele. E quando você usa esse tipo de metáfora, as pessoas vão ter condição de ter, nossa, então é isso que sente uma pessoa com depressão? Ela sente uma angústia permanente o dia Uhum. inteiro, o tempo todo? Sim. E que não necessariamente tem um motivo claro, que não Uhum. necessariamente tem uma razão imediata. Então, eu vejo que o valor, principalmente do trabalho da Consciente, em levar essas palestras para a escola, é isso, é ajudar as pessoas a ampliarem a visão a respeito de assuntos que são olhados com muito É, preconceito. Falar de saúde mental ainda é um assunto que a ideia é enfrenta muito preconceito. desmistificar o assunto mesmo e explicar como tudo funciona e que existe um caminho possível para se direcionar para a cura, né? E não ficar demasiadamente preocupado e imóvel nessa situação. Samuel, nós tivemos hoje um acontecimento trágico numa escola pública em São Paulo. Sim. Que lição podemos tirar dessa situação? Olha, quando eu penso na situação de hoje, no atentado que a escola municipal sofreu lá em São Paulo, inclusive com a perda da Uhum. vida de uma professora, que até onde eu pude ler, era uma mulher que amava a educação, né? Amava a educação. Estava lá porque amava a educação, podia ter se aposentado há muito tempo, mas amava ser educadora. Primeiro que é uma perda muito triste, é uma situação muito trágica, mas eu vejo uma tragédia de grandes proporções. Em que sentido? De que o garoto que fez isso não tinha consciência do que estava acontecendo. Muita gente vai olhar para ele e já vai julgar. Uhum. Não, é um bandido, é um Uhum. assassino. Não. O olhar do Uhum. terapeuta é outro. Se você vasculhar a vida desse garoto, e até respondendo uma pergunta que a Valquíria fez, né, de que forma a terapia sistêmica é mais eficaz que as terapias convencionais. Vou Boa, pegar boa. carona aqui. A terapia sistêmica, ela procura dar o diagnóstico, ela procura entender o que está acontecendo olhando para o sistema familiar, não para o paciente apenas. Porque o que o paciente às vezes está manifestando tem a ver com as histórias difíceis que ele viveu na sua infância, de desamparo. Por exemplo, pegando esse garoto, eu não tenho dúvida de que esse garoto venha de uma família disfuncional, de uma família com histórias difíceis. Então, eu não estou julgando o pai e a mãe dele, eu só estou dizendo que eu tenho quase que certeza que o pai e a mãe vêm de histórias difíceis. Não li nada do garoto, Uhum. não sei quem é a família. Então, eu penso que isso é importante, né? Que esse olhar de que a gente entende de que nada está isolado. Não, ele não é um garoto funcional, bem resolvido, que teve um ataque de fúria e foi lá e matou a professora. Não. A raiva que ele externou nesse atentado, você pode ter certeza, é uma raiva antiga, é uma raiva que vem da infância. Pode ser que ele tenha tido sofrido de falta de conexão afetiva com seus pais, talvez tenha tido pais abusivos emocionalmente, enfim, eu estou Uhum. aqui, né,
cogitando situações que podem acontecer. Então, o único jeito de saber mesmo seria conversando com o garoto e com seus familiares. Mas não dá para a gente olhar para essa situação e tirar uma conclusão. Então, a terapia sistêmica, ela é maravilhosa nesse sentido. Primeiro, de que ela não é uma terapia que olha para o paciente e diz seu pai é culpado, sua mãe é culpada. Não. Numa terapia, na terapia sistêmica, inclusive essa fala é do Bert Hellinger, quando ele diz que numa história de família não há culpados, não existem culpados, somos todos vítimas. Vítimas das histórias difíceis que nos antecederam. Então, eu falo que esse episódio de hoje é triste, é uma grande tragédia, porque muito provavelmente a gente tem esses ingredientes que eu falei. A gente tem um garoto cheio de raiva, de uma raiva que ele não soube lidar com ela, ele direcionou essa raiva na briga com um coleguinha de sala, que ele, inclusive, né, ofendeu o garoto, né, cometeu um crime de racismo ali, ofendeu o garoto, mas com certeza ele estava ali externando uma raiva que ele não entendia direito. Da onde que vem essa raiva? Se a gente for vasculhar, a gente vai encontrar todo um histórico. E isso vem de encontro a uma frase que é muito doída para os pais, mas os pais que estiverem me ouvindo, tomem isso como um aviso carinhoso, né? Os antigos, os nossos avós e bisavós costumavam ter um ditado que fala assim: a fruta nunca cai longe do pé, nunca cai longe da árvore. E, infelizmente, isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Quando os pais perceberem que os filhos estão tendo atitudes ruins, atitudes que denotam ali um adoecimento emocional, é hora da família toda olhar para si mesma, né? Não é dizer, eu tenho um filho problema. Não. Com certeza tem uma raiz maior aí embaixo. Ainda aproveitando esse caso, Samuel, poderíamos imaginar que se esse garoto tivesse recebido um atendimento 2 anos antes, talvez esse acidente pudesse ser evitado? Não teria acontecido isso. Não teria. Uma tragédia que teria sido evitada com absoluta certeza. O problema é que isso é um idealismo da nossa parte. Quem é que vai investir para que as escolas tenham, por exemplo, um atendimento psicoterapêutico de qualidade, se as escolas, às vezes, não têm nem a estrutura mínima, né? Se as escolas, às vezes, estão precárias, caindo aos pedaços, né? As crianças estão bebendo água de torneira, enfim, né? Os professores ganhando mal, a gente tem toda uma desestrutura. E a desestrutura, ela desemboca nessas coisas, nessas tragédias, né? A desestrutura social desemboca nessas tragédias. Mas se esse garoto tivesse recebido um atendimento, tivesse tido a oportunidade de falar dos seus sentimentos, das dificuldades que ele vinha vivendo, ele certamente teria tratado essa raiva e essa tragédia não teria. A gente sabe também que alguns pais e escolas se preocupam muito com a questão das drogas. O recurso de drogas pelos jovens também é advindo de um desequilíbrio emocional? Isso também pode ser evitado se o jovem é atendido antecipadamente? Lógico. Por exemplo, só um fato, né, estudado pela terapia sistêmica. Que fato é esse? A imensa maioria, né, cerca de 80% dos adolescentes que se envolvem com drogas, essa imensa maioria é pela ausência da figura do pai. E, diga-se de passagem, o Brasil é um dos campeões mundiais, vergonhosamente, um dos campeões mundiais em pais que abandonam o lar, largam os filhos para os pais criarem. Às vezes... Então, isso é uma realidade aqui no consultório. A imensa maioria dos casos de adictos, né, de viciados em drogas, e vale dizer que droga não é só crack, cocaína
Droga é bebida, droga é tomar remédio para dormir, tomar remédio para acordar, droga é comer compulsivamente, ou seja, droga é qualquer coisa que eu use para fugir de um sofrimento emocional. Isso é droga. Então, a gente precisa ter essa visão ampliada do que é o vício à droga. Tem gente que não foge para o crack, foge para o jogo e perde a casa no jogo, por exemplo, com histórias que eu conheço. Então, a imensa maioria dos casos de jovens adictos, geralmente a gente tem a ausência da figura paterna. Tá? É exclusivamente? Não, não é exclusivamente. Há outras situações, há outros, lógicos, cenários em que isso acontece. Mas assim, a maioria é a ausência da figura paterna. Seja para um pai que é totalmente ausente do lar, ou para o pai que, estando no lar, é ausente afetivamente. E a gente consegue também já começar a olhar de uma outra forma diferente para o ser, né? Para o ser humano, para as pessoas. Ou seja, nós precisamos nos emancipar, nos manifestar, nos cuidar de várias formas. Ou seja, precisamos, além dos cuidados mentais, dos cuidados físicos e até de alimentação. Como que você acha isso? Mas aí eu vou falar uma coisa. Eu acredito, isso é uma crença minha, né? Não é uma tese, é uma crença que eu formei nesses anos todos trabalhando com pacientes. A minha crença é de que a saúde emocional é primeiro lugar. Porque muitas das doenças do corpo, na verdade, nascem no adoecimento emocional. Então, você quer ver um caso muito comum? Você pega as pessoas, principalmente mulheres, que sofrem de fibromialgia, por exemplo. Né? A fibromialgia, não exclusivamente, né? Quando a gente tem que estar numa live, a gente tem que ficar sinalizando essas coisas. Não exclusivamente, mas grande parte das vezes, ela tem um fundo emocional. Né? A fibromialgia se constitui por uma dor intensa, né? Uma dor muscular intensa. O que a terapia sistêmica diz? Ela vai dizer que as pessoas que sofrem com fibromialgia são pessoas que tentam a todo custo ter controle sobre a vida. Então, ter controle sobre algo que é incontrolável gera muito esforço e muito esforço gera dor. Então é como se alguém estivesse tentando parar um trem na força do braço. Né? O que vai acontecer? A musculatura dói, porque você está fazendo um esforço monumental. A vida não tem controle. A vida é esse trem, né? Você não vai mudar o curso da vida. A vida não tem controle. Você não pode controlar a vida. Então, se você entra se coloca nessa posição, nesse desejo de que não, eu quero controlar a vida, você adoece, né? Coisas, por exemplo, eu conversei uma vez com um oncologista conhecido aqui de Campinas, justamente pensando um pouco nessa situação das doenças, né? E eu perguntei para ele, você acha que o câncer ele tem essa origem emocional também? Ele olhou para mim e falou assim, se tem, eu acho que 80% dos casos, né, a grande maioria dos casos, na minha opinião, com a experiência que eu tenho, ele falando, ele era um oncologista, ele falou assim, com a experiência que eu tenho, eu não tenho dúvida, né, de que a imensa maioria dos casos é de fundo emocional. Eu vejo muita amargura nessas pessoas, eu vejo muito arrependimento, muita mágoa, muito ressentimento, falta de perdão. A pessoa está sem falar com o filho há 14 anos, é o filho que está sem falar com o pai há não sei quantos anos, é a filha que não olha na cara da mãe, uma família que está o tempo todo se agredindo. Ele falou, e é lógico, né? Tem lá aquela quantidade de casos que é porque é hereditário, ou é porque a pessoa fumou e desenvolveu um câncer de garganta, de faringe, enfim. Então, tem isso, mas na opinião dele, ele fala que, né,
a grande maioria dos casos, ele sempre percebe uma tristeza, uma mágoa, uma perda de vitalidade na vida desses pacientes. Ou seja, é gente que chega ali com o emocional bastante abalado. Então, essa relação de enfermidade emocional é muito grande. Eu, como teólogo, eu vou além. Eu não posso impor a minha crença, a minha fé a ninguém. Mas a minha crença mesmo, ela é mais completa do que essa que eu falei, porque eu creio no seguinte: eu creio que saúde espiritual desemboca em saúde emocional e saúde emocional desemboca em saúde física. Essa é a minha crença, Eu acho que nós 100%. temos muitas crenças em comum. A Eu gente pensa muito acredito muito igual nisso. e por isso a gente está conectado nesse propósito, né, Samuel? Esse movimento de entrar nas escolas é um movimento inédito, né? Até então, não Sim. tenho tido notícias de algo parecido. Com a pandemia, no universo das empresas, muitas empresas lançaram os seus programas de celular e, pelo celular, eles fecham um contrato com a empresa e ali você monta o seu avatar e recebe dicas de sugestão de meditação, musiquinha para ouvir, exercícios físicos e uma lista de terapeutas. Eu entendo isso como sendo um atendimento frio, uma orientação fria, não tem conexão de olhos, né, com as pessoas. Não existe o interesse Exatamente, real. exatamente. Então isso é um fator que também nos preocupa, porque parece um certo interesse em reaproveitar a situação, mas sem promover a cura efetiva, né? E a gente sabe que cada Sim. indivíduo tem um olhar diferente, tem uma perspectiva de vida diferente, merece uma abordagem separada, individualizada, né? Você também acha que não dá para olhar para todo mundo como se fossem iguais e estabelecer a mesma receita para todo mundo? É, na verdade, isso é uma vergonha, né? Eu falo que é solução para inglês ver, que a gente falava antigamente, que não há real interesse nenhum. Então, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, os planos de atendimento médico, né? Porque por lei é exigido que tenha atendimento né, de um psicólogo. Mas aí eles colocam atendimento de meia hora e um limite de 4 sessões. Você acha que nisso há real interesse de realmente cuidar de alguém que está sofrendo, que está padecendo de um sofrimento emocional? Não, isso é ridículo, isso é piada. E está cheio disso nas empresas, né? As empresas tentam fazer de conta que estão interessadas com a saúde emocional de seus colaboradores. Na imensa Uhum, maioria das vezes, mentira. Não estão interessados em nada, não tem nenhuma ação concreta, não se investe, não se uhum, gasta com isso, né? Basta você pegar, né? Eu já tive oportunidade de conversar com muitos empresários não, porque nós somos muito preocupados com o recurso humano. Eu falei, ok, quanto que vocês gastam, né, com atendimento na área de saúde emocional, mental? Não, mas a gente não tem nenhuma ação nesse sentido. Então, que uhum, preocupação que vocês têm? De fazer o quê? O que a lei exige, que é pagar o salário, dar um convênio médico, enfim. Então, e você percebe que, às vezes, no próprio ambiente de trabalho não há nenhuma preocupação com a saúde emocional, há abusos de autoridade, abusos verbais, assédios de todos os tipos. Então, se a gente for ser honesto, a gente tem que falar, não, isso é uhum. conversa para boi dormir, né? É raro você ver um trabalho realmente sério de entidades ou empresas realmente comprometidas com a saúde emocional de seus colaboradores. Eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras para a PM do Uhum. Estado de São Paulo, Polícia Militar de São Paulo. O índice de suicídios no Estado de São Paulo é alto e, principalmente, e dos índices mais altos estão os policiais Olha militares do só. Estado de São Paulo. E não existe, né? Vão falar assim, não, mas a gente tem um atendimento interno. Não, eu tive a oportunidade de conhecer e não,
não existe de fato. Eu posso admitir que muitos profissionais que são psicólogos na corporação estão dando o sangue para fazer o melhor. Mas o fato é de que não existe um apoio sistemático, concreto, um abraçar dessa causa realmente verdadeiro. Né? É uma situação que a gente poderia dizer que também vem um pouco nessa coisa do... A gente tem alguma coisa para dizer que tem, na verdade. Não é para que ela funcione efetivamente. Infelizmente. Parece que nós temos um bom trabalho pela frente, né, Samuel? Ah, sim, tem campo. Eu acho que o campo da saúde mental, emocional, só vai crescer. Só vai crescer. Por quê? Porque a gente vem numa coisa que a gente pode entender que é como se fosse crescente, né? Então, você pega lá atrás as famílias disfuncionais lá final da década de 70, começo da década de 80, o que disfuncionalidade gera? Disfuncionalidade vai gerando disfuncionalidade, só que de forma cumulativa. Então, você pode perceber que as gerações mais novas, esses adolescentes para os quais, né, a Consciente está levando a palestra nas escolas, já são pessoas com uma capacidade de resiliência muito inferior, com um emocional extremamente frágil, né? Então, a questão da saúde mental e emocional, a demanda pelos cuidados de saúde mental e emocional, só vão crescer, na minha opinião. Né? É um campo em crescimento. E que não tem atalho, né? Não é um campo que você entra e fala, eu deixo um atalho aqui para resolver isso. Não tem atalho. Eu tenho tido a impressão... Desculpa, pode falar. Não, tenho tido a impressão que as escolas estão entendendo isso, estão começando a entender isso. Ah, sim, eu acho que a sociedade, num todo, assim, está acordando para isso. Eu penso que o que falta primeiro, é investimento. E segundo, vamos dizer assim, criar condições para que as pessoas tenham, de fato, um bom atendimento nesse sentido. A terapia é uma coisa cara, não é para qualquer pessoa. Compromete o orçamento de quem ganha, né, de quem não ganha um salário muito bom. Então, às vezes, a pessoa precisa e não tem recurso. Não dá para você culpar os profissionais da área que tem um consultório e que precisam pôr comida em casa com esse trabalho. Porque as pessoas falam, mas por que os terapeutas não atendem de graça? Quem é que trabalha de graça? Quem é que paga aluguel trabalhando de graça? Então, perceba, é uma situação muito difícil, porque o terapeuta precisa viver, mas a pessoa que está precisando também de socorro também precisa viver. Ela não pode ficar tirando, sei lá, R$600, vamos pensar numa consulta barata hoje de R$150, uma vez por semana, essa pessoa vai gastar R$600 do salário dela. Quantos tem condição? Então, é um cenário que às vezes deixa a gente, que é profissional da área, muito triste, né? Por exemplo, eu faço alguns atendimentos, na medida do que me é possível, eu faço atendimentos pro bono, que a gente chama, né? Atendimentos gratuitos, mas não dá para você fazer isso com todo mundo que precisa. Como que você vai se manter? E eu falo por todos os profissionais da área, né? Não estou falando por mim, falando, poxa, é uma área que tinha que ter mais incentivo, tinham que surgir ONGs que fizessem captação de dinheiro para apoiar entidades que trabalham com saúde mental e emocional. É urgente que isso aconteça, né? A gente tem um dado que é interessante, né? Que eu falo que é a questão do que realmente importa. Uma vez eu estava numa discussão onde a gente... Era uma discussão sobre teologia, na verdade, e alguém questionou assim que, né, se Deus é Deus, por que ele não acaba com a fome no mundo? E eu lembro que a minha resposta foi assim, mas por que Deus tem que acabar com a fome no mundo? Por que a gente não acaba com a fome no mundo? Por que essa responsabilidade tem que ser de Deus e não do ser humano? Porque é o seguinte, na crise de 2008,
Na crise de 2008, os Estados Unidos gastou, acho que quase 14 trilhões de dólares para socorrer os bancos, o sistema econômico. Para acabar com a fome no mundo, você precisaria de 200 bilhões. Tire suas conclusões. Né? O que realmente importa? A gente investe no que realmente importa? Enfim. Eu acho que a história fala por si. A Marisa está aqui fazendo uma pergunta bem oportuna com relação a planos de terapia, tipo plano de saúde. Estamos estudando o modelo, Marisa. Em breve você vai ter notícias. A Consciente tem essa proposta de facilitar os atendimentos e temos vários terapeutas do nosso grupo já praticando preços de consulta abaixo da tabela, abaixo do que o mercado pratica, por entenderem a responsabilidade que temos agora de oferecer um tratamento de qualidade para a maior parte de número de pessoas possível. E ainda diria, Samuel, eu tenho recebido muita consulta de escolas públicas, mostrando a demanda que existe nas escolas públicas. O fato que aconteceu hoje mostra isso. E estamos tentando, de várias formas, uma maneira de viabilizar isso nas escolas, né? Porque, a princípio, não teria como. Nem o plano de saúde coloca isso favorável. Mas a gente vai achar uma forma, porque não dá para excluir ninguém de um tratamento que possa proporcionar saúde de uma forma integral para a pessoa através da saúde emocional. É desumano isso, né? Então eu falo assim, o mundo em que a gente vive, a maneira como a sociedade se estruturou, vamos dizer assim, ela tem um modus operandi que adoece as pessoas. Adoece as pessoas. O salário indigno adoece as pessoas. Não há nada que imponha mais limitações à vida de uma família do que um salário indigno. Eu atendi um casal aqui uma vez, que eu falei para eles assim, poxa, vocês precisam ter um tempo com a filha de vocês, precisam passear. Ela falou para mim que ela nunca fez uma viagem. Nós estamos aqui nessa live aqui em Campinas. Serra Negra está a quantos quilômetros de Campinas? 50, 60 quilômetros. 60? 50? Cara, eles não tinham condições de pegar o carro para ir de Campinas a Serra Negra, passar um domingo numa cidade diferente. Então, veja, o adoecimento emocional é uma realidade e a conjuntura social vem e faz o quê? Favorece o adoecimento, fortalece esse adoecimento. E é um adoecimento, e o adoecimento emocional tem uma característica interessante, né? Ele não escolhe classe social. Aqui no meu consultório, eu tenho pacientes que sim, são donos de empresas, pessoas muito bem na vida e que estão lá, né, no lar sofrendo com filhos adoecidos emocionalmente, enfim. O sofrimento emocional não escolhe classe social, mas é evidente que nas classes menos privilegiadas isso se acirra, é muito pior. Você veja, que nem você falou, né? Poxa, como que a gente pode realmente ajudar os pais e os alunos das escolas estaduais? Sim, existem várias pessoas com quem eu me conectei ultimamente, debruçadas em grupos de estudo para criar uma maneira que vai ter que acabar virando projeto de lei, provavelmente, para facilitar esse tipo de atendimento, porque a necessidade já é reconhecida, já existe, né? Semana passada eu conversei com uma coordenadora de uma escola estadual em Valinhos. Ela atua na área há 27 anos. O desconforto dela com essa situação é tamanha, é proporcional à angústia dela não conseguir viabilizar isso de alguma forma. Então, estamos pensando, primeiro, somente na palestra. Na palestra, porque tem um custo menor e a palestra explica e desmistifica o assunto para saber que desdobramento isso pode ter depois. Ou seja, eu acho que é um movimento que a gente está começando e que vai continuar por muito tempo, porque a demanda é muito maior do que a gente imagina. E ainda falando
Eu acho que alguém tem que começar a falar, né? Se a gente não começar a falar, se as pessoas que estão na live não começarem a divulgar esse tipo de coisa, a gente não sai do Exatamente. lugar, porque a necessidade existe, Uhum, ela é real. Por exemplo, eu escutei outro dia uma história que me deixou chocado, eu não sabia disso. Mas uma conhecida que trabalha em São Paulo e que pega o metrô com frequência em São Paulo, ela me diz assim, ó, dia sim, dia não, os trens do metrô são interrompidos por alguém que se jogou na linha. Cara, dia é, sim, dia não. Nós estamos falando de uma taxa de suicídio no Brasil de um suicídio por é muita coisa. minuto no Brasil. Cara, é só você pensar quantos minutos de live a gente já tem, quanta Por gente já foi. esse motivo, E não dá para você ficar quieto diante de um cenário não. como esse. Não dá para você não ficar indignado diante de Por um esse cenário motivo e como por esse. outros, Samuel, eu acabei me inscrevendo como voluntário para me tornar atendente do CVV, e o treinamento tem sido Muito bom. excepcional, está me agregando demais nos meus conhecimentos, e também faço parte de um trabalho voluntário em Sousas, todas as sextas-feiras. Um trabalho genial organizado pelo colega Alexandre Cunha, onde disponibilizamos algumas das PICs, das práticas integrativas, que estão homologadas no SUS em 29 terapias diferentes, mas que pouca gente conhece. E o SUS, por enquanto, não tem estrutura para oferecer. Então, são terapias como reiki, acupuntura, auriculoterapia, cromoterapia. São terapias que, se somadas, elas também vão proporcionar um certo conforto para a pessoa que está em desequilíbrio. Inclusive, a constelação sistêmica oferecemos lá também. Ou seja, a gente tem que proporcionar uma grande comunhão, né, de pessoas ajudando a nos divulgar, a divulgar esse trabalho, para que a gente possa transformar isso em algo mais acessível, porque tem muito chão pela frente. Sim. E deixa eu falar uma coisa, né? Que vem de encontro a isso que você está falando. É a importância do papel do Uhum, terapeuta. Por quê? Eu já escutei muito amigo conhecido, gente conhecida, falando assim: ficar sentado lá na frente de uma pessoa falando, eu vou para o bar com os meus amigos e a gente toma uma cerveja e eu uhum, desabafo lá. E aí eu tenho sempre que falar o seguinte: olha, o que vocês não entendem é que terapia não é um uhum, bate-papo de bar. Não é um amigo escutando você fazer as lamúrias sobre o seu casamento, sobre a sua vida. O processo terapêutico é uma escuta perfeito, especializada. Ela é necessária, não é uma perfeito. escuta qualquer. Evidente que qualquer pessoa que está passando por um momento de sofrimento emocional, Uhum, qualquer atenção uhum, ajuda, mas não é que qualquer atenção cura. Essa é a diferença. Quem está emocionado, eu falo assim, né? Quem está com o braço quebrado precisa de um gesso para se curar. Quem carrega fraturas na alma também uhum, precisa. Mas precisa do quê? Dessa escuta especializada que é a que o terapeuta uhum, tem para fazer, para identificar as disfuncionalidades, para identificar as dinâmicas nocivas e ajudar o uhum. paciente a sair dela. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer esse trabalho. São pessoas que se prepararam adequadamente para poder fazer essa escuta especializada que eu entendo que é o papel dos Samuel, terapeutas. estamos com quase uma hora de conversa. Acho que rendeu bastante, acho que abordamos pontos super Sim, importantes. vamos fazer Eu outra. queria muito agradecer a sua disponibilidade, dizer que eu estou muito contente com a nossa conexão, com a nossa parceria, e queria pedir para Parceria. todos esses que estão nos assistindo que, por favor, ajude a compartilhar os nossos conteúdos para que possamos levar o maior número de pessoas possível, o maior número de jovens e de escolas possível, esse atendimento tão urgente que se mostra agora. Muita gente não reconhece, muitos pais às vezes não têm interesse em ver, porque às vezes é melhor não ver do que enxergar a realidade. As escolas às vezes também colocam para baixo do tapete, mas vamos nos ajudar a divulgar isso para trazermos isso à lucidez e conseguirmos tratar o maior número de pessoas possível. Se queria concluir com mais algum comentário, fica à vontade, Perfeitamente. por favor. Não, já falei bastante. Já falei bastante, mas
Eu quero agradecer, acho que a discussão foi muito útil. Evidentemente que a gente só tocou, né, em assuntos que poderiam ser muito mais bem aprofundados. Acho que a nossa ideia Uhum. hoje era só bater um papo mesmo, né? Mas eu espero que a gente tenha, de repente, a oportunidade de fazer outras e aprofundando, Sim, de fato, em alguns sim. temas, né? Que possam, inclusive, né, enquanto live, levar alguma informação útil e que as pessoas possam, de fato, aplicar na vida. Acho que também essa é uma maneira da gente contribuir. Mas obrigado aí pelo convite. Eu me sinto honrado aí de poder participar e A de ter essa honra é parceria aí toda com a nossa. Consciente. E sim, teremos outras lives certamente, e já temos mais uma live agendada para essa semana, o nosso colega Alexandre Cunha, que tem um histórico também incrível, e a gente vai avisá-los oportunamente para a gente continuar esse movimento de passar informação para sensibilizar e que todos possam nos ajudar. Pessoal, muito obrigado pela participação e até a próxima.